Então nunca foi tão importante a gente se manter conectado, se manter competitivo e se manter atento. Só que nunca foi tão difícil fazer isso. Porque é tanta transformação vindo de todos os lados que está muito difícil uma pessoa sozinha conseguir se desenvolver. E aí eu falei, pô, deixa eu entender esse negócio, eu preciso me conectar para ficar competitivo e ficar criando valor. E aí o que eu tive foi isso, né, essa fear of missing out, essa sensação de que quanto mais a gente aprende, nunca é suficiente, sempre acorda devendo, e faz e sempre tem alguma coisa nova surgindo. E aí eu vou trazer algumas coisas para vocês que mais ou menos mostram que esse futuro não é futuro, já é presente. Isso aqui é uma máquina, é um robô que fica fazendo tijolos, ele é 10 vezes mais produtivo hoje do que um humano e já faz isso num custo muito menor do que um humano. Então, pô, isso aqui é uma quantidade de pessoas no Brasil que depende desse serviço para viver. A Marta Gabriel falou um pouquinho da substituição de pessoas, né? Isso aqui é um serviço da Amazon que a Amazon comprou, né, que a Amazon que tu não só pede a encomenda, como o cara te larga dentro da tua casa. Quando eu mostro no Brasil isso aqui, o pessoal fala que o cara vai levar a caixa e as coisas da casa inteira embora, né? Já faz uma mudança, mas não é verdade, né, pessoal? E aqui, vou trazer mais uma que é, não sei se vocês já viram, alguém aqui já conhece a Tesla? Os carros, alguém que já dirigiu um Tesla? Já dirigiu? Fantástico, né? Alguém, tu dirigiu o Tesla no modo autônomo? Se tu tá na estrada e tu aperta 2 vezes aqui como se fosse uma luz alta, o carro ele freia, acelera, faz a curva sozinho. Aí no início tu fica assim, ó. Aí daqui a pouco tu relaxa, aí daqui a pouco tu vira e o carro está dirigindo. Sensacional a experiência. Então, imagine, pessoal, 2 tecnologias, olha a quantidade de coisas que são afetadas. E se eu colocar aqui blockchain, AI, que é a inteligência artificial, enfim, qualquer realidade virtual que a gente viu aqui nos vídeos, é uma quantidade de tecnologias enorme surgindo, convergindo e quebrando modelos de negócio. E isso está acontecendo numa velocidade nunca antes vista. Alguém conhece o gráfico da Singular, aqueles 6Ds, do Peter Diamandis? O Google aqui. Enfim. Então, o que é isso, tá? Ele fala, e aí por que o mundo muda tão rápido, né? Porque à medida que a gente vai digitalizando os processos, vai automatizando, as coisas, quando são digitais, elas evoluem de uma forma exponencial. Que é o seguinte, se hoje eu faço 1, amanhã eu faço 2, depois faço 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Tá? A nossa cabeça está acostumada a enxergar as coisas de forma linear. 1 faz 1, 2 fazem 2, 3 fazem 3, com algum ganho incremental entre eles. Na hora que eu passo para o processo de digitalização, acontecem 6 etapas, segundo Diamandis, que são e o que está por trás disso é uma lei chamada Lei de Moore, que prova que a capacidade de processamento das máquinas está dobrando a cada 18 meses, cai a metade do custo, ainda que agora tenha chegado num platô, até hoje isso era verdade. Tá? A gente tem uma crença que qualidade e quantidade não se conversam. Ah não, cara, pô, quer ter qualidade tem que ser pouco. Se tu aumenta a quantidade, cai a qualidade. Essa é a crença que a gente tem e a crença do passado. Porque hoje, por R$14,90, o cara tem a melhor qualidade de música já vista na história. Muita quantidade com extrema qualidade. E isso é uma quebra de paradigma fantástica. É a lógica da escassez versus da abundância. Então, quando o cara viu a música digital evoluir, ele desmaterializou, ele pegou a loja de CD, o estoque do CD, o estoquista, a transportadora, o shopping que tinha aquela... Tudo isso ele tirou, acabou, pum, explodiu esse material. Com isso, o custo caiu, com isso, a gente democratiza o acesso. Então, quem não entende esse processo, quem não entende que essa é a transformação, está completamente alienado da realidade, das coisas que já estão acontecendo. Só que eu não sei se... Só que o que acontece aqui, que aconteceu lá no Napster, lá no Emule, que fez o cara da loja de CD ficar parado, foi que quando a gente digitaliza um processo, a primeira experiência ela é pior do que a real. E quando ela é pior, a gente tende a deixar de lado. E numa empresa, numa organização que
que não aceita que se erre, que não aceita que se experimente, que não aceita que a gente passe por essas fases, ela não vai estar preparada para passar por isso. Porque na primeira experiência que a gente tem, que em geral ela é pior do que a tradicional, e que a gente tem uma decepção, a gente para, a gente recua, a gente critica o cara que teve aquela iniciativa, a gente critica, a gente dá um passo, todo mundo vai fazer o projeto juntos. Aí quando dá errado, vamos dar um passo para trás. Não, eu falei que o cara ali, o cara é o maluco, o cara é o louco, o cara que fica inventando moda, o cara... As empresas que não têm uma capacidade de criar uma cumplicidade entre seus pares, e que entendam que se elas não se experimentarem nesse tipo de coisa e aceitarem que alguns experimentos vão dar errado e que isso faz parte da evolução delas, não vão conseguir passar por isso. Elas vão ser as empresas que vão ficar para trás. Porque olha como é que acontece isso. Então, essa curva exponencial, ela acontece numa série de empresas. E o que está acontecendo hoje, alguém conhece esse gráfico aqui? Esse gráfico é de um banco americano chamado Wells Fargo. Como é que era a concorrência no Brasil há 10 anos atrás de banco? 5 anos atrás. Itaú, Caixa, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, é eles ali, eles que dominam. Eu fico olhando esses meus pares e é ali que eu tenho a minha competição. Isso aqui é um gráfico de um banco americano, que seria equivalente a um Brasil, com todos os caras que competem com aquele banco hoje. Só que o cara não está competindo de igual para igual em todos os produtos. Não, eu sei que tem um produto de crédito, de cartão de crédito, que os jovens de 20 a 30 anos poderiam comprar porque eles são insatisfeitos com a alternativa que tem. Eu não quero competir com o Itaú em todos os seus produtos. Eu quero pegar aquele flanco lá, aquele flanco, e atacar só aquele nicho. E eu vou começar por ali. E eu vou ficar muito bom naquilo ali. E quando eu ficar muito bom naquilo ali, eu vou pegar o cara de 20 a 40, ou o homem e a mulher, ou 20 a 60. E quando eu ficar muito bom no cartão de crédito, eu vou oferecer crédito consignado. E depois eu vou oferecer conta corrente. E depois eu vou oferecer investimentos. Um produto de cada vez. Então a gente tem que enxergar como é que a gente vai competir neste novo mercado. Porque a gente tem hoje uma série de insurgentes, de novos competidores querendo atacar os nossos negócios em flancos específicos. Porque ficou muito barato empreender, a distribuição ficou barata, a tecnologia ficou barata, eu começo com soluções nichadas, eu tenho um capital abundante disposto a investir nessas estruturas, as pessoas estão abertas ao novo, a convergência de tecnologias permite que sejam feitas coisas hoje que não eram feitas no passado, clientes têm que ir para o centro, porque na hora que eu tenho concorrência, a gente fala, pô, clientes no centro, isso virou uma palavra. Por que cliente tem que estar no centro hoje? Porque há 5 anos atrás, 10 anos atrás, os clientes não tinham alternativa. Eles tinham que comprar aquilo que eu mandava. Eu determinava a campanha, eu escolhia o que os caras iam comprar, porque o cliente tinha pouca alternativa. Na hora que eu tenho um enxame de competição, quem não entregar o melhor para o cliente vai ficar fora. E se vocês forem ver e forem reparar, até nas conversas, nas apresentações, as empresas ainda têm uma perspectiva muito delas. Elas falam sobre elas, como se elas estivessem no centro. O que está no centro é o cliente, é a partir dele que eu tenho que criar soluções. Não é mais azar o nosso. Mas isso não é um azar, não quero saber quem tu é. Eu quero saber como é que tu resolve a dor do teu cliente. Porque essa é a única forma da gente ficar competitivo hoje. E é isso de forma genuína. Que na boa, a gente consegue competir, vou tomar um risco aqui, mas eu tenho coragem hoje, não é coragem, eu tenho coragem, eu tenho condições de competir com a Croton em alguns produtos dela. Mas, cara, eu sou ridiculamente pequenininho, mas eu me proponho a resolver alguns problemas de uma forma diferente. E de fato, eventualmente eu consigo uma conquista ali, o Nubank consegue, tomara que um dia eu consiga, mas o Nubank consegue competir com o Itaú, mas ele foi pequenininho, como é que eu vou competir com esse gigante? Porque eu pego aquele flanco. Só que tu tem hoje dezenas ou centenas de empresas querendo competir pelo mesmo cliente naquele produto. Só que como ela é focada só em um produto, enquanto o concorrente ou o incumbente é focado em vários, ela tem uma possibilidade de conseguir oferecer uma oferta melhor. E aí, transparência, propósito, verdade ficam super fortes. A gente começa a perguntar, você compraria o seu produto? Né? Porque tem uma série de empresas que ainda fazem coisas que elas mesmas não comprariam. Hoje, para empreender, no passado, para a gente empreender, tinha que ser ou muito louco ou muito rico. Hoje em dia tem ciência e ficou barato. Por isso que tem tanto cara entrando. Um ecossistema empreendedor, ele tem 3 características. Ele tem
muito conhecimento, ele tem muito capital e ele tem muita rebeldia. Não tem, ele tem que ter as três coisas. Uma empresa que tem muito capital e muito conhecimento sem rebeldia faz ganhos incrementais. Uma empresa que tem muita rebeldia e tem muito dinheiro sem conhecimento faz besteira. Uma empresa que tem conhecimento e rebeldia sem capital não faz nada. A gente precisa permitir com que isso aqui aconteça. E aí quando a gente fala que a gente tem que respeitar a diversidade, ela está ligada com isso. Porque eu tenho que respeitar a rebeldia do jovem e o jovem tem que respeitar o conhecimento do mais velho. Porque através dessa combinação, então, empresas muito hierárquicas, muito burocratizadas, que têm portas fechadas, os diretores que decidem, cara, não vai funcionar. Se eu não conseguir criar um ambiente dinâmico dentro do meu negócio que permita que as ideias se choquem e as melhores ideias vão para a rua, já era. Já era, não vai mais funcionar. E hoje as empresas e as pessoas que vão ter sucesso são as que vão ter a capacidade de se desenvolverem constantemente nesses três pilares. Quais são as novas tecnologias que estão surgindo e que podem impactar o meu negócio? Quais são os novos modelos de negócio que estão surgindo e que podem impactar o meu negócio? Quais são os que estão acabando e como é que eu me inspiro para mim evoluir? E por fim, de que maneira eu atuo nesse novo mercado? Qual é a nova gestão? Qual é a nova forma de engajar as pessoas? Qual é a nova forma de fazer as coisas? E isso aqui potencializa isso, que potencializa isso, e essa roda gira cada vez mais rápido. Não à toa a gente vê o mundo cada vez mais dinâmico. Será que o Rappi é concorrente do Boticário? Eu acho que é. Sabe por quê? Porque o cara, a minha esposa só pede Rappi agora. Estou preocupado lá. Sempre que eu chego em casa tem um Rappi na porta lá. Mas cara, impressionante. Aí o Rappi tá lá, peço não sei o que no Rappi. Supondo que ela compre coisas no Boticário. Se o Rappi disser daqui a um ano, Manuela, ao invés de comprar esse, sei lá, perfume aqui do Boticário, tem um perfume da Natura ou do Rappi Cosméticos, que é tão bom quanto, com uma super avaliação. Não quer experimentar? Eu te ofereço R$100, qualquer coisa ela vai mandar R$100. Te ofereço R$100 de benefício. Será que ela não experimentaria? Será que no tempo esse cara... Mas, cara, um cara de mobilidade dizendo que vai competir com um cara de consumo, de cosmético... É possível. Então, quem são os nossos concorrentes? A gente não tolera o erro. Não existe inovação sem erro. Não, se eu vou experimentar um caminho que eu nunca percorri, como é que eu vou saber se vai dar certo ou não vai dar certo? Então, empresas que não aceitam que o erro aconteça, não vão evoluir, vão estar travadas. Só que as empresas não estimulam o erro. Elas, pelo contrário, elas punem um erro com uma demissão e premiam o acerto com mais um salário. Só louco vai tentar tomar um risco desses. Porque, cara, a probabilidade de eu errar é grande, porque eu nunca fiz. Se eu errar e eu ser demitido, cara, deixa eu ficar parado aqui. E aí, quanto mais protegido eu fico, mais tranquilo eu estou. E mais parada fica a empresa. E mais a concorrência tem espaço para crescer. E acontece que quando o cara tem uma vontade, que ele é um insurgente, que ele tem uma rebeldia, que ele quer fazer diferente e não consegue na empresa, porque, não, cara, essa tua ideia é que monta um business plan, vai para reunião de comitê, compliance, diretoria, aprovação. Cara, esses dias, para botar uma geladeira no refeitório de uma empresa que eu fui lá, o cara demorou 6 meses, cara. Mas qual é o problema? Não, cara, pô, tem que... O cara fala assim, quer saber? Eu vou fazer eu. Porque eu tenho conhecimento, eu conheço o mercado, eu conheço o cliente, e eu sei que tem o Cubo lá que pode me abraçar, que a Croton tem uma parceria que eu posso acelerar meu negócio lá dentro, e eu vi que meus amigos estão fazendo isso muito certo, e eu vou lá, puf! E aí a empresa que não conseguir se transformar nisso vai ficar obsoleta e vai ficar para trás, porque a gente não tem mais o direito de ser conservador. E de todas as tecnologias que tem que mudar, de todas, pode falar nisso, a que tem que mudar primeiro é a de gestão. É a de gestão e a cultura. É essa que tem que mudar. Se não mudar a cabeça... Se não mudar a cabeça das pessoas, não vai mudar, esquece, tem que vir, as pessoas têm que entender que isso é importante. Porque a nova gestão ela vai impactar gestão, investimento e educação. Eu vou falar sobre gestão, que é o ponto que a gente tem mais estudado. A gente tem interagido com várias empresas, a gente tem hoje um escritório no Vale, na China, a gente faz missões para Israel, para Portugal, para a Índia. A gente tem... centenas de clientes, grandes clientes de empresas do Brasil. 75% das maiores empresas do Brasil são nossos clientes. A gente tem 13 mil startups na base hoje da Startse, das maiores bases de startups do mundo. E olhando para tudo isso, a gente entendeu que tem algumas coisas em comum entre as empresas que têm sucesso. E eu vou falar alguns deles.
Primeiro é que contexto é melhor que controle. Qual é o nosso modelo de gestão tradicional? Planejamento, comando e controle. Poucos planejam, dão as diretrizes e controlam o que está sendo feito. Num mercado lento, estático, previsível, clientes sem poder, concorrência definida, isso funcionava. Um cara, 2, 5 eram capazes de enxergar tudo isso e determinar as diretrizes. No mercado volátil, rápido, incerto, concorrência de todos os lados, tecnologia surgindo, clientes com muito poder, é impossível que poucos caras tenham capacidade de enxergar tudo isso e agir em relação a tudo isso. Impossível. Então, se a empresa não entender que ela tem que se quebrar, e ela tem que se abrir para esse mundo, que ela tem que dar poder, autonomia para quem está trabalhando com ela, ela vai ficar para trás. Porque não existe super-homem capaz de entender todos esses movimentos, reagir a todos eles de uma forma eficiente. Não tem como. Eu preciso dar o contexto para o meu time e deixar que meu time avance com inteligência, com contexto, sabendo o que está fazendo e alinhado com os riscos e benefícios. Né? Porque controlar é muito caro. O que acontece? A gente começa na empresa, ou começa o nosso negócio. Aí a gente vai crescendo, sobe um nível, bota uns caras e começa a controlar esses caras. Aí eu faço a metade do meu tempo eu gasto controlando, metade fazendo o que eu fazia. Aí eu subo mais um pouco, daí 80% eu controlo e 20%... Chega uma hora que o cara mais caro, que teoricamente é o mais preparado, ele não faz mais aquilo que ele é bom. Ele só controla. Ele só controla. E é só reunião de burocracia, chatice, encheção de saco, comitês de compliance. Caramba, deixa eu fazer. Não, tem que fazer, porque tem que preservar. Cara, preservar é avançar. Não dá mais para ser conservador. E o cara que está vindo de baixo, cheio de ideia, que estudou na Crota, aprendeu um monte de coisa e quer fazer as coisas. Não, cara, tu é pago aqui, cara. Não é para ter ideia, é para executar o que eu mando. Puf, matou o cara. Ai, temos que ser inovador. Daí faz uma campanha legs free lá, todo mundo pode vir de bermuda e bota um balanço na porta e acha que é inovador. Mas, cara, o cara não deixou, o cara tem uma ideia ali, o cara não deu uma errada, foi demitido. Não adianta, se não mudar a cultura, não vai dar certo. Então, controlar para ser ineficiente é desestimulante. E o que substitui isso? Contexto. Pessoal, a gente quer ir para lá, quer fazer isso, é assim, assim, assado, a gente está vendo isso, a gente tem risco aqui, tem risco lá. Deixa os caras entenderem o que está acontecendo. Empresa que não abre número, como é que eu vou decidir o que eu tenho que fazer se eu não sei o que está acontecendo? Não, tu tem que aumentar a receita, mas enquanto? Não sei. Não pode. Mas qual foi a receita? Também não sei. Cara, abre, compartilha a decisão, dá o contexto, mostra para onde a gente tem que ir e dá subsídio para as pessoas poderem percorrer esse caminho. Não interessa mais o processo. E aí tem o que é mais legal das startups, que é isso aqui, que é... Eu vejo muita empresa grande dizendo que quer ser startup. Cara, isso é uma bobagem. Startup é uma empresa que quer validar um modelo de negócio. Uma empresa já validou, é muito mais legal ser empresa do que startup. Mas startups têm uma forma de construir os projetos que é mais legal que as empresas tradicionais. Que é, já que eu não tenho a previsibilidade, o que é um business plan? Como é que começa um business plan? O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer no business plan? Fazer um cenário. Faça um cenário de 5 anos para trazer para a minha reunião de compliance, diretoria. Cara, quem aqui é capaz de acertar um cenário de 5 anos? Nem a mãe de Ná acerta mais 5 anos. É impossível. Então, por que eu vou fazer um business plan de 5 anos se está errado o cenário? Não preciso. Eu tenho que testar rápido, validar rápido. É melhor eu pegar minhas hipóteses e validar as curtas, é mais barato, mais econômico, vai me deixar mais no trilho, do que ficar fazendo business plan que é certo que vão dar errado. E aí se eu derrubo o business plan e faço essas práticas, cara, faz as 4 perguntas e faz o cara definir qual é a hipótese. Valida. Conseguiu validar, tem um bom produto. Cara, qual é o negócio? Fica de pé, escala. Isso vale para uma área, isso vale para um produto novo, isso vale para qualquer coisa que a gente for fazendo na empresa. Qualquer coisa a gente pode usar essas práticas aqui. Sabendo que isso aqui não é uma linha reta, isso aqui é um vai, vem. Isso aqui é o inferno, na verdade. Mas é assim que a gente cria negócio. Quanto mais rápido a gente for e voltar, mais perto de um produto bom a gente vai estar. E aí, chegando aqui no final, a gente tem hoje um modelo que a gente estudou e desenvolveu, que é um modelo de gestão por contexto, que ele respeita alguns pilares. Isso aqui a gente fala na Stars, tem alguns produtos que a gente aborda isso. Está rolando, inclusive, um hoje, um programa de gestão executiva, que fala sobre essa gestão do futuro. Qual é a gestão do futuro? Então, é uma gestão que tem que dar o contexto, que isso é maior que o controle, é uma gestão que acredita que jogo de equipe, propósito e sonho grande, é uma gestão que acredita que a gente tem que dar liberdade com responsabilidade, por isso as pessoas têm que ter espírito empreendedor aqui dentro, aí tem várias formas de fazer, estimular isso,
As pessoas têm que saber tomar decisão, têm que saber calcular riscos sinistros das operações, elas têm que usar essa estratégia para criar produtos e não business plan, elas têm que saber para onde a empresa está indo, elas têm que ter transparência sobre os números, e ela tem que saber de que forma ela vai contribuir, quais são os meus objetivos para a organização. E se isso de fato dá certo, como é que eu dou as recompensas? Né, de que forma o cara está alinhado com as recompensas? Porque se ele faz o negócio e dá certo, ele tem que ser recompensado por isso. E no nosso caso, se o cara faz resultados sucessivos, ele tem que virar sócio, porque tem que vir fazer parte daquela empresa que ele está ajudando a criar.